fui a um psicólogo. Nossa, foi bem legal. Ai, ela te avaliou? Porque psicólogo avalia. Então, vamos falar um pouquinho sobre avaliação psicológica? Olá, lindeza! Que bom ter você de novo aqui no canal. Então, hoje o nosso assunto é um assunto bem interessante, tanto para quem estuda psicologia, quanto quem não sabe nada de psicologia. Então, fica ligado nesse vídeo, porque eu vou explicar a diferença entre teste psicológico, avaliação psicológica e psicodiagnóstico. É tudo a mesma coisa, Elza? Não. Testes psicológicos. Os testes psicológicos são aqueles testes que são usados para mensurar a atenção, a memória, a inteligência, a personalidade. E esses testes, eles têm que ser validados por um sistema de avaliação do Conselho Federal de Psicologia, que se chama SATEPS. Então, esses testes que são validados pelo SATEPS são os testes que os psicólogos vão usar privativamente. Apenas o profissional de psicologia pode usar teste psicológico para avaliar. Mas o teste psicológico é apenas um instrumento. Então, guarde essa palavrinha, instrumento. O que é a avaliação psicológica? A avaliação psicológica é um processo. Ela pode acontecer com todas as técnicas que o psicólogo tem: observação, entrevista, dinâmica de grupo e até mesmo os testes psicológicos. Mas não necessariamente uma avaliação psicológica necessita dos testes psicológicos. Por exemplo, você vai fazer, uma entrevista de emprego e vai participar de uma seleção. O psicólogo pode optar pela entrevista, observação e o uso de uma dinâmica de grupo e não usar o teste psicológico. E ele vai estar o quê? Avaliando a sua condição psicológica para o cargo. Se a gente fala, de outros tipos de avaliação que outros profissionais podem realizar dentro dos seus consultórios, eles não necessariamente precisam utilizar os testes. Por quê? A avaliação psicológica é uma condição do profissional de psicologia. Ao final do curso, ele tem que ser capaz de avaliar pessoas, grupos e situações. Então, Elza, esse termo, avaliação psicológica, é um termo mais abrangente, onde o sujeito será avaliado. Exatamente, por isso que a gente chama de processo. Como é que chama mesmo a palavrinha de teste psicológico? Instrumento. E o psicodiagnóstico? Pensem, por exemplo, num psicodiagnóstico seria uma avaliação clínica, do âmbito clínico. E aí sim, no psicodiagnóstico, a gente vai utilizar o instrumento teste psicológico do psicólogo. Só o psicólogo pode usar. No psicodiagnóstico, por exemplo, vamos dar um exemplo. Um pai ou uma mãe trazem a criança até o meu consultório para verificar uma demanda que surgiu lá na escola. A suspeita. Qual é a suspeita? TDAH. E aí eles querem que eu faça um psicodiagnóstico para que ao final eu diga se essa criança tem ou não problemas de atenção. Isso é um psicodiagnóstico. Então, toda vez que a gente tem que fazer uma avaliação clínica, é um psicodiagnóstico. E sempre vamos usar os testes psicológicos, sejam os testes psicométricos ou sejam os testes projetivos, mas a gente vai utilizar. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, coloque aqui embaixo nos nossos comentários que eu vou ter o prazer de poder te responder, lindeza. Então, se você gostou do vídeo, manda para um colega, dá o seu like, não esquece e se inscreve no canal se é a primeira vez que você está conosco. Um beijo!